Olá a todos, sejam bem-vindos ao Dois Leões à Conversa. Olá, Eduardo. Olá, André. Olá a todos. Mais uma semaninha. É verdade, mais uma. Poucos temas, mas se calhar um bocadinho extensos, não é? Sim, no mínimo, casos... temas duros. Vá. Certo, casos no futebol, para não variar. Taça da Liga. E apesar do nosso último episódio já ter saído depois do jogo, nós não chegámos a falar nesse episódio sobre o jogo. E ainda temos o mercado, né? O Saint-Just, o Pote, etc. Exatamente. Não sei para onde é que queres começar, mas se calhar o tema mais rápido ainda é a Taça da Liga. É a Taça da Liga. Para já, dar os parabéns ao Pedro Proença. Exato. Por incrível que pareça, o Porto não passou da fase de grupos, o Benfica e o Sporting foram eliminados na meia-final e mesmo assim o grande derrotado da Taça da Liga é o Pedro Proença. Exato. Quem diria? Isto porque, portanto, não era ele que queria um dia fazer a final da Taça da Liga Portuguesa nas Arábias, olha lá o que é. Epá, era, e aparentemente dá para fazer com 400 espectadores pagantes. Isso e com um espetacular jogo Braga-Estoril que termina em penaltis. Exatamente. Pronto, é só. Não sei. Mas atenção, tudo isto tem partes muito boas. Parte muito boa, número 1. O Braga tem um treinador ridículo. Sim. Para mim, pá, esta é de caras. Até para a equipa que tem, até na Liga podiam estar muito melhores. Epá, sim, quer dizer, apesar de que eu previ logo de início que aquela equipa não ia ser tipo candidato ao título. Certo. Porque, quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Toda a gente vem para aí. Todos os anos, quando o Sporting apostava muito na formação, equipas só com miúdos não ganham. Meus amigos, mas equipas só com jogadores que já atingiram quase a pré-reforma, também não. É a mesma coisa, é uma mescla. Certo. Sem dúvida. Mas não ouço nenhum comentador dizer isso. Não, claro. Nem lhes convém. Portanto, esta final da Taça de Liga, aliás, a edição da Taça Liga, mega derrota para o Pedro Proença, grande vitória para o estádio em Leiria. Certo. Não é? Porque todas as semanas tem tipo 500 pessoas a verem jogos de Leiria. Não quero estar a ofender ninguém, se calhar é mais, mas é um Leiria que vem da terceira divisão portuguesa, este ano para a segunda. Portanto, imagino que não tenha grandes assistências. A gente até já viu isso e, de facto, não tinha assistências por aí além. Ou um estádio que foi feito para o Euro 2004, que é um estádio relativamente grande. E o único aproveitamento que era a Taça de Liga, excepto se a final fosse entre o Braga e o Estoril. Exato. Pronto. A Liga decidiu violar todas as regras do RGPD ao pedir que as pessoas se identificassem. Tal como no jogo do Sporting, que as claques boicotaram o jogo do Sporting Braga, as claques do Braga também boicotaram a final. Exatamente. É sempre espetacular. Isto diz maravilhas sobre o trabalho de Pedro Proença e a sua equipa a afastar os adeptos do futebol. Não é? Porque aquilo que eles fizeram tem os dois planos negativos, que é viola a lei, é a primeira, e a segunda não faz nada pela segurança, porque depois na hora da polícia ir buscar as pessoas e identificá-las, eles não fazem isso. É porque estão de greve e não sei o quê. Exato. Portanto, houve. Por outro lado, é assim, no fundo, poupou a polícia desta vez de trabalho, né? já que as claques boicotaram. Certo. Há outra grande lição que eu tirei desta Taça da Liga em relação aos adeptos do Benfica. Então. A lição é: não deves usar o papel higiênico antes de fazer as tuas necessidades fisiológicas.
Foi basicamente o que eles fizeram quando nós somos eliminados e no dia do seguinte, eles, o que é que acontece? São eliminados também. Exato. Vieram para a internet, e tal, comemorar. Pois é, justiça Acontece. poética. Yeah. Enfim. Portanto, foi bonito. Em relação ao nosso jogo, foram para aí 65 minutos em que o Braga andava a tremer por todos os lados, não concretizámos. Eles foram lá, a primeira vez que foram à nossa baliza, marcaram um gol e fomos eliminados por causa disso. Simples. Certo. E atenção, aquele gol mexeu com a equipa. Aquele gol mexeu com a equipa, sim. E foi um gol muito a par, ele marcou com o ombro. Foi. Exatamente. Enfim. Mas é assim, a única preocupação que eu tenho é que tenha abalado a confiança da equipa daqui para a frente. Certo. De resto, acho que a exibição foi muito boa até aos 65 minutos. Até subimos. Podíamos ter ido para o intervalo a ganhar por 3-0. Uhum. Não, e não só, claramente percebeu-se que depois a equipa já estava a jogar mais, já estava a reagir ao jogo, já não estava... Certo, aquilo foi um balde de água fria. Depois do que a equipa produziu, das chances de gol, tudo o que fez, foi um balde de água fria brutal. E eles sentiram. Certo. Sendo que, por acaso não pus aqui o tema, mas podemos fazer uma pequena antevisão do próximo jogo, o Casa Pia. É a oportunidade perfeita para a equipa voltar a ganhar confiança, basicamente. Sim, e mostrar que aquele balde de água fria não a atingiu no que é importante. Exato. A única coisa que eu quero é realmente uma recuperação rápida, porque foi um azar. Sim. Aliás, pelo menos foram 3 azares à barra. Certo. Conseguimos fazer o mais difícil, que foi mandar aos postos. Exatamente. Pronto. De resto, mercado. Entretanto, ainda não saiu ninguém. Aparentemente já está confirmado o Koba, não é? Aparentemente, já com valores menos estranhos, diga-se de passagem. Certo. Não é? Mas pronto, vamos ver quando for oficializado, né? Ainda não foi oficializado. Porque estar a dizer que o Sporting ia comprá-lo por 6 milhões quando ele tinha uma cláusula de 3 no Estoril, era estranho. E quando o Transfer Market ele vale 800 k. Pois. Também seria valorizar um jogador em... Mas é engraçado, hoje em dia os jogadores não têm valor pelo que eles valem, mas por aquilo que os clubes que os vendem decidem. O que quer dizer que os clubes estão a fazer alguma coisa mal. Os clubes ou os agentes? Neste caso, os agentes. Os clubes, porque se de repente toda a gente dissesse não, eu não vou comprá-lo acima do valor de mercado, eu queria ver se eles não vendiam à mesma. Pois, não, é tal cena, como há alguém que está sempre disposto a... Sim, é uma palhaçada que já toda a gente percebeu como é que funciona. Quem é que realmente ganha dinheiro com isto? Certo. Já me parece contraproducente que continue a acontecer. Certo. Pronto. Mas para já temos então essa possível entrada. Saídas ainda não se confirmou do Gonçalo Inácio, ainda bem. Certo. Mas aparentemente surgiu, acho que hoje, pelo menos no jogo, a notícia que o Aston Villa e o West Ham estão na corrida para contratar o Pote. Sim, senhor. E agora, aquela que é mais surpreendente ainda, o PSV pretende o empréstimo do Saint Just até ao final da época. Pois, nem sei o que diga, quer dizer, ele passa nos testes médicos. É a primeira coisa que me vai à cabeça, não? Pois, não sei. No mínimo é algo estranho. Basicamente é o atual líder com grande vantagem da Eredivisie,
está a apostar para ser campeão e gostava de contar com o defesa de 27 anos. Pelo menos segundo a bola. Pá, se o St. Just conseguisse ir jogar 5 minutos, ser campeão holandês e o Sporting ficar livre de lhe pagar ordenados durante uns meses, será que era mau? Não. O meu único problema aqui é, sim, ele também já contribui pouco por causa das lesões. Mas já tens uma defesa demasiado curta. Pá, a única coisa que podia acontecer que ele levantar muitas sobrancelhas das pessoas era se ele chegasse lá e fosse titular até ao fim da época. Certo. De resto, quer dizer, nem sei o que dizer. A notícia, pá, parece-me tão estranha. Sim, é um bocado estranho. Pá, mas Já em relação ao Pote, pá, acho perfeitamente normal. Já viste os números dele este ano outra vez. Vai para aí com sim. 10 gols e 7 ou 8 assistências outra vez. E às vezes a jogar a médio. O que me preocupa é a cláusula de rescisão ser de 80 milhões. Certo? Epá, aí preocupa mais porque ele pode sair no dia 31 e olha, já está, já foi. Obrigado. Yep. Esse é que é o stress. Se bem que o Aston Villa ou o West Ham não são clubes que eu esteja a ver. Epá, há muito dinheiro na Liga Inglesa. Há muito. Está bem, eu sei que há muito dinheiro no Eu Liga não Inglesa, quero estar a mentir, mas uma coisa é um Manchester City, ou assim chegar certo. E bancar o. Mas o clube que sobe recebe 400 milhões. Está bem, sim. Não é? Dá para uns quantos potes. Dá para uns quantos potes, sim. Pois não sei. Pá, mas enfim, o Pote tem contrato connosco até junho de 2027. Sim, pá, não podemos estar nervosos por o vender. Se chegarem cá e derem 80 milhões, olha, são 80 milhões. Pronto. Sim. Que acho que não são todos para nós, ainda por cima. Não, nós ainda não temos 100% do passe. Mas pá, são 80 milhões. É muito dinheiro para o futebol. Yeah. Agora, apesar de já termos um clube que já contratou um jogador de 30, eu acho sim, agora exagerado. Agora não pode acontecer, é como na outra época que dia 31 sai e agora quem é que substitui? Pois, qual é o tempo para? Não, é uma situação muito complexa. Yeah. Não sei. Mas vamos ver. Certo. Posto isto, portanto, esta semana arrebentou assim mais um daqueles casos. Sim, aquilo começou o julgamento do Sr. César Boaventura, o tal agente de futebolistas. Isso. Que, mais um que agiu sozinho e por conta própria. Já ocorreram os depoimentos desses mesmos futebolistas e do treinador deles na altura. Basicamente, eles confirmaram aquilo que tinham dito anteriormente, que o tal senhor se tinha aproximado deles e ofereceu-lhes dinheiro a perderem com o Benfica. Certo. Eu vi uma declaração de um senhor chamado Rui Pereira, que as pessoas devem conhecer, porque ele foi secretário da Administração Interna no segundo governo do António Guterres, se não me engano, e depois foi ministro da Administração Interna nos governos de José Sócrates. E também foi o senhor que vendeu o ataque ao Alcochete era terrorismo. Pois. Foi ele que começou com essa narrativa, se eu bem me recordo. Se não foi isso, peço desculpa, mas que eu me recordo, ele terá sido a pessoa... Pelo menos foi um dos que contribuiu para. Que levantou esse espectro de que aquilo era terrorismo. Os franceses riram-se muito, os espanhóis também, porque eles tiveram realmente atentados terroristas. Mas depois em Portugal podem-se dizer estas coisas e não acontece nada.
a mim, pessoalmente, isto parece uma afirmação grave, não é? Vir dizer que aquelas pessoas que entraram em Alcochete, que realmente agrediram os jogadores e tal, são terroristas, não é? Quando nós pensamos no problema global do terrorismo, parece. Sim. Mas pronto, isto para explicar a índole Da da pessoa, não é? Certo. Porque parece-me importante. E basicamente ele deu uma declaração, ele é benfiquista, ele deu uma declaração interessante que eu vou reproduzir aqui num programa da CMTV que eu acho que é importante. Vamos então ouvir, porque... Boa noite, Mariana, boa noite aos membros do painel. O que se passa é o seguinte: nós temos aqui uma pessoa, que é o Sr. César Boaventura, que alegadamente terá cometido não um, mas 4 crimes de corrupção, porque há um crime por cada jogador que ele tenha tentado aliciar. A segunda nota muito importante é esta: estes crimes de corrupção não são tentados, são consumados, porque basta a oferta para o crime se considerar consumado. E a pena que cabe a cada um dos crimes é de 1 a 5 anos de prisão. Há um concurso de crimes, há um cúmulo jurídico, e se houver condenação, o Sr. César Boaventura será condenado numa pena única. A questão da SAD do Benfica é mais complexa e eu vou tentar explicá-la rapidamente. Na realidade, as pessoas coletivas passaram a ser punidas pela prática de crimes, sejam de corrupção, sejam de qualquer, a partir de 2007, da reforma penal que eu tive o gosto, aliás, de coordenar. Mas para uma SAD desportiva poder ser punida, é necessário exatamente o seguinte: ou que o crime tenha sido cometido por quem exerça uma posição de liderança na SAD, isto é, ou um membro da administração, mesmo que não tenha funções executivas, ou um membro do Conselho Fiscalizador, do Conselho Fiscal, ou então que tenha sido cometido por qualquer outra pessoa, mesmo que não tenha uma relação funcional com a SAD, desde que tenha agido sob as ordens ou o mandato de alguém que tenha posição de liderança. Ora bem, aqui, em relação ao Sr. César Boaventura, há, pelos vistos, prova testemunhal. Se, por exemplo, um tribunal considerar congruentes e credíveis os depoimentos dos jogadores, é natural que o Sr. César Boaventura possa vir a ser condenado pelos crimes de corrupção ativa, 1 a 5 anos. O que aqui falta é a corrupção passiva, porque ninguém foi corrompido. Mas, repito, corrupção ativa consumada. Quanto ao Benfica, seria necessário provar que ou o presidente da SAD, ou um administrador, ou um membro do Conselho Fiscal deu ordens ou autorizou, bastaria isso, o Sr. César Boaventura a falar com os jogadores para os corromper. É evidente que nós podemos entrar aqui num campo de deduções lógicas e dizer, bom, o presidente do Benfica conhecia ou tinha confiança com ele. Mas isso não basta para uma condenação da SAD. Bem, boa noite, Mariana, boa noite. Ora bem, eu não sei se tu te apercebeste, há aqui umas coisas interessantes, há aqui uns comentários interessantes. Sim. Nomeadamente, para já, o facto de se tentaste corromper é corrupção ativa. Temos pena. Certo. Azar. Pá. Segundo, se as testemunhas forem credíveis, sendo que são 3 mais uma que está a corroborar aquilo que as testemunhas disseram que é o treinador, porque foi comunicado ao treinador no próprio dia em que este senhor fez estas ofertas aos jogadores, não é? Yeah. Acho que a idoneidade das testemunhas está perfeitamente corroborada. Portanto, este senhor vai ser condenado por corrupção ativa. Quer-me parecer. Certo.
O que é mais interessante? Há aqui uma coisa muito interessante que diz o Sr. Rui Pereira, que é, não foi como é que é? Não foi estabelecida uma lógica de que o Benfica tivesse encomendado isto, certo? É o que ele diz. Epá, e de leis eu não percebo nada, mas porra, de lógica acho que a gente se ajeita muito bem. Sim. E qual foi o meu problema com isto, da lógica? É porque a lei não funciona por exclusão de partes, certo? Não é? Então, se não foi o Benfica, então teve que ser por autoria dele. Não, porque se tu aplicares esta questão da lógica a ter sido a autoria dele, e se tu pensares que esta investigação acabou por descobrir que este senhor tinha uma situação financeira bastante precária e que nunca poderia pegar estes valores aos jogadores que não tinha esse dinheiro, então também não poderia ser a autoria dele. Lógico, o dinheiro tinha que ir de algum lado. Então, a investigação não pode estar concluída. Se a concluíram, é porque estão a proteger alguém. Uhum. Porque o que fica aqui demonstrado é que eles não encontraram nada que o ligasse ao Benfica, mas também não encontram nada, não conseguem estabelecer a tal relação lógica, que foi uma coisa que veio da cabeça dele e que ele ia agir por conta dele para fazer isto. Porque lhe apeteceu. Exato. Não, e com que ganhos? Porque repara, tu para corromperes alguém é porque tens a ganhar alguma coisa com isso. Certo? Pronto. Então, o que é que um agente dos jogadores tem a ganhar com corromper um gajo para perder um jogo ou para ganhar um jogo? Eu vou fazer aqui um bocado de advogado do diabo. E a única razão seria por uma questão de apostas desportivas. Também é grave. Também é grave. Mas quanto é que ele ia ganhar por o Benfica ganhar ao Rio Ave? Só se ele metesse no jogo milhões. Ou pelo menos milhares de euros. E isso ia logo flagar a casa de apostas. Certo, até porque a lógica é ganhas mais se apostares naquele que tem menos probabilidades de ganhar. No underdog. E ele ganhar. Exatamente. Portanto, aí também cai um bocado essa coisa pelo cano abaixo. Certo. Portanto, há aqui a questão que é: quem é que disse ao senhor César Boaventura para ir tentar corromper jogadores de Rio Ave? Alegadamente. Certo. Que ainda não está julgado e o resultado do julgamento, mas os indícios são um bocadinho assustadores, não são? Yep. E o indício que não se conseguiu restabelecer uma relação lógica de que ele agiu por conta própria, se calhar é mais grave do que dizerem: olha, não conseguimos provar nada. Certo. Bem mais grave. Portanto, há aqui um problema gravíssimo neste processo, pelo facto de não conseguirem dizer que ele agiu por conta própria e estão a fazer exclusão de partes, que é basicamente tratarem as pessoas que gostam de futebol como idiotas. Yep. Sem dúvida. Porque não faz sentido. Se a investigação vai ao pormenor de ir ver as finanças dele e dizer: ele tem problemas financeiros, não tinha dinheiro para isto, então caraças. E houve aqui outra coisa que eu acho que descobri um esquema dos clubes corromperem outros clubes sem nunca serem implicados. Então. Imagina este cenário, faz-te conta que eu não fiz uma busca na internet de notícias sobre o César Boaventura. Vamos fazer conta disto. Sim. E vamos fazer de conta que alguém a alguma altura lhe perguntou se algum clube lhe devia dinheiro e ele disse que sim. Não interessa qual é o. Sim. E perguntou assim: então, mas esse jogador, você era empresário do jogador
E ele responde: não. Mas o Jorge Mendes também vendeu o Enzo Fernandes e não era empresário do jogador. Foi intermediário. E o Benfica pagou certamente a comissão a que ele tinha direito. Ou seja, tu metes lá um gajo destes como intermediário do negócio, o dinheiro vai-lhe parar à conta, dinheiro que ele não merecia e que só vai recebê-lo, eventualmente, para ir corromper jogador dos outros clubes. Claro que vai ficar com uma porcentagem para ele. Mas, tipo, este dinheiro é limpo. Certo. Que ele foi intermediário. Sim, foi lá, mandou uns bitites, escreveu uma assinatura num... Não fez nada. O clube e o agente combinaram, olha, este gajo vai ser o intermediário. E nós queremos. E já está. E ele foi lá assinar o papel. E depois ele recebe 800 ou 900 ou 1 milhão de euros que seja do negócio. Não é? Pois se calhar dizem, olha, agora com esse dinheiro, eu não estou a dizer que isto aconteceu. Estou a dizer que era uma forma de legitimar. Ok? Ele recebeu aquele dinheiro, foi intermediário do negócio. Depois o que ele faz com esse dinheiro já não é culpa do clube. Certo. É curioso isto, não é? É uma forma do clube sair limpo disto. Não, ele fez. Não, então ele foi intermediário, nós demos o dinheiro. Se ele depois foi corromper ali o 25 de Julho de Amor, já foi com ele. Exato. Não é? E acho engraçado ele falar no exemplo de Jorge Mendes. Essa pessoa que nem nunca teve problemas com a justiça noutros países. Eu já nem vou por aí. Eu estou a dizer. É pelo ele dar esse exemplo de Jorge Mendes de jogadores que não são agenciados por ele. Eu sei. Tipo, enfim. Acho curioso. Portanto, temos aqui 2 problemas que eu acho que é grave. Ok? Olha, sabes que mais? É como dizia a advogada dos capazes que invadiram o Alvalade. Sigam o dinheiro. Sigam o dinheiro que vão lá chegar. Pois. Sigam o dinheiro. Né? Só que eventualmente o dinheiro foi que a justiça não seguiu neste caso. Porque eu ainda levanto outra questão, que é isto não era novo no futebol português de um clube tentar incriminar outro. Porque imagina que era um terceiro clube que, para prejudicar o Benfica, fazia um negócio qualquer com este senhor e o mandava lá. Sim. Fazer isto. Não é? E agora, quer queiramos, quer não, muitos benfiquistas têm vergonha disto. Sim. A opinião pública julgou o Benfica como um clube. Uhum. Ok? E agora imagina se é um terceiro clube que encomendou esta brincadeira. Certo? Não, resta saber quem é que está a ser protegido. Exatamente. É a tal merda. Não sabendo a origem do dinheiro e se ele não tinha capacidades financeiras para aquilo, então a investigação não pode estar fechada. Como tu disseste há bocado. Para mim é mais que lógico. A partir do momento que tu dizes não conseguimos estabelecer uma relação lógica com a SAD do Benfica. Ok, mas também não conseguem estabelecer uma relação lógica que isto partiu dele. Até por 2 factos. Que é o primeiro facto de ele negar que o fez. Certo. Ou seja, ele podia ser a testemunha que dizia. Agora, há outra questão que é aqui referida importante. Cada um destes crimes que ele cometeu, são 3, pode dar 1 a 5 anos de cadeia. Se ele for considerado culpado, o mínimo que ele pode apanhar pelos registros é 3. Não sendo um especialista em direito, mas quer dizer, temos de aritmética, pois a justiça inventa umas contas especiais e não sei o quê. Bem, mas. Certo. Mas sim. Portanto, eu duvido que ele possa ter pena suspensa. Certo, mas lá está. Continua-me a chatear esta cena do. Não, ele agiu sozinho. É como o outro. Com base em quê?
Se eles tiveram que arranjar uma base lógica para dizer que não conseguiam relacionar a SAD do Benfica com ele, qual é a base lógica que eles arranjaram para dizer que ele agiu por sua conta e risco? Lá está, exato. Qual é a razão para ele ter atuado assim? O que é que ele tinha a ganhar com isso? Enquanto isso Não fosse explicado, conseguem provar. Se não conseguem provar, tem que continuar a investigar. certo? Não é? Há aqui muita coisa que tem que ser muito bem explicada. Ainda. A questão toda é que andámos 10 anos a viver a questão do apito dourado. Yeah. A Benfica TV andou anos a passar as escutas do apito dourado. A seguir, Também verdade seja dita, que o apito dourado foi grave, sim, mas quando as escutas começaram a chegar ao Vieira, o caso acabou. completamente de acordo. E depois as escutas foram todas anuladas. Foi. Portanto, Certo? há muita coisa a seguir, depois deste número da Benfica TV ter andado, o Porto Canal aparece com os e-mails. certo. Certo? Foi um espetáculo extra futebol, pá, que nunca mais acabava, todas as bandas a lerem-se e-mails e toda a gente a ver o que é que ali estava, não sei o quê. Não vem nada dali. Depois, pumba, Paulo Gonçalves. Certo. Condenado, mas agiu sozinho. Mas aí até consigo perceber que faças uma relação lógica para ele ter agido sozinho, que era para brilhar para os patrões deles, que era o Benfica. Apesar de É não um fazer salto sentido nenhum. grande, mas aí eu até, ok. Até agora, neste caso, não há salto nenhum que tu dês. Yeah. Sim, não há hipótese. Neste caso não há hipótese. E mais, e abre aqui uma porta desta questão dos intermediários, que não são agentes dos jogadores, receberem dinheiro sem se perceber porquê. Certo? E o que é que faz um intermediário, né? Também. O que é que faz o intermediário? Não é? Nós tivemos já casos de intermediários a receber dinheiro e depois os presidentes dos clubes dizem que nunca os conheceram. Exato. Portanto, fica aqui a dúvida. Certo. Não é? Sem dúvida. Portanto, é isso. Não se percebe. E das duas uma, ou isto começa a sair cá para fora e começa-se a perceber algumas coisas, ou então é preciso saber quem é que está a ser protegido. Nós agora até estamos aqui numa situação em que o Futebol Clube do Porto pode mudar de presidente, não é? Que eu acho que até era uma coisa que de certa forma podia ser usada para credibilizar um bocado o futebol português, mas sim, é assim. Mas que eu tenho as minhas dúvidas que vai acontecer. Pronto, tá. Mas espera aí, mas se acontecer, é o terceiro presidente consecutivo dos três grandes que é corrido. Sim. Por coisas. Certo. A mim faz-me impressão como é que nos últimos anos se conseguiu correr com tanto presidente. Sendo que um foi libado, o outro ainda não foi julgado e este aqui é aparentemente por maus resultados financeiros. Certo. Apesar de continuar a ganhar. Uhum. E porque os super dragões são maus e batem nas pessoas. Que é uma coisa que certo. Tecnicamente nem terá tanto a ver com ele quanto tudo isso. Não estou aqui a defender o Pinto da Costa, atenção. Mas sim. Acho que as razões são um bocado etéreas ainda. Sim. Sim, no caso do Pinto da Costa, o único caso factual é as contas do clube, efetivamente. Eles têm estado com o fair play financeiro à perna, que é uma coisa mas que é importante. Atenção, claro. estou aqui a minimizar a questão de que é importante
Porto manter as suas contas em condições para continuar a ser um clube competitivo. E toda a gente sabe. Eles como qualquer SAD. Qualquer sabe. Nos últimos anos, toda a gente é capaz de reconhecer mérito ao Sérgio Conceição ter vendido muito, gasto muito menos, ter continuado a ser competitivo. Sim. E a trazer o dinheiro da Liga, dos Campeões. Portanto, acho que aí os sócios do Porto tinham direito a fazer a pergunta que é: então, e onde é que está aquele dinheiro? Aí sim. Certo. Aí sim. Agora, parece todo o resto à volta disto parece-me altamente estranho. É tudo muito estranho. Como é que, quer queiramos, quer não, por muito que eu antipatize com o Luís Filipe Vieira, não é? Foi o presidente que transformou o Benfica. Certo. Eu sou do tempo em que via o Benfica ficar em sexto, não ir às competições europeias. Ter equipas, quer dizer. Também, olha lá, antes do Vieira tiveram o Vilarinho. Também foi uma desgraça. Exato, e antes disso foi o outro. Não, desculpa, o Vilarinho não. O Vilarinho foi o presidente que começou a recuperação. Estão a ser injustos. Antes disso, o Jorge de Britos e o gajo do Brás e Brás, já nem me lembro o nome dele, que a grande obra dele foi fazer uma capela no Estádio da Luz, que depois o Estádio da Luz é destruído. Esse é que. E depois aquele que foi o grande destruidor do clube foi o Vale Azevedo. Pois, esses coitados ainda tiveram esse gajo que enfim. Sim, mas já vinha de trás. Portanto, ele consegue ser eleito porque aquilo já não vinha bem. Certo, como é óbvio. Sim. Claro que sim. E depois tivemos aqui uma época em que tínhamos Bruno Carvalho, Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa. Bruno Carvalho cai primeiro, depois inocentado tudo o que foi acusado. Certo. Não é? E arranjou-se ali uma treta que violou os estatutos, não sei o que mais. Mas a justificação para Bruno Carvalho ter feito o que fez foi usada depois por Rogério Alves. Certo. Na altura já presidente da mesa da Assembleia Geral. Não, e a violação dos estatutos foi com base no processo. Ora, no processo ele foi inocentado, portanto. Não, a violação dos estatutos foi pelo facto de ele substituir membros dos conselhos. Tanto que expulsaram a Elsa Tiago Judas e o Trindade Barros também dos sócios. Mas pronto, foi uma espécie de uma tecnicalidade que depois já não era tecnicalidade quando o Rogério Alves usou para não marcar AGs. Sim, a expulsão de sócio é que foi com base nos processos. Sim, a seguir foi uma questão muito de opinião pública que ele era o mandante do ataque, apesar de legalmente nunca se ter reconhecido. A seguir tens o caso do Luís Filipe Vieira, não é? Que tem lá a polícia e tal, serve-lhes uma refeição quente, excelente anfitrião, pelos vistos, inspectores das finanças. Vem-me prender, mas espera aí, agora sentem-se aqui almoçado. Mas não vão de barriga vazia. Exato, eu até estava aqui a fazer o almoço, sentem-se aqui na mesa. Vocês podem-me acusar de ser corrupto, mas mau anfitrião é que não, pá. Exato, até ia dormir mal se me dissessem que eu sou mau anfitrião. Exatamente. Ia dormir mal na cela. E depois, enquanto ele está ali com os problemas que isso gerou, é rapidamente expulso também, presidente. Certo. Ou seja, há sempre, com Bruno Carvalho, ele também é preso de maneira a que tivesse ficar lá uns dias sem ser presente ao juiz. Foi que disputou mais ou menos tudo, não é? Ao fim e ao cabo. Sim. O Luís Filipe Vieira é um bocadinho na mesma onda. Certo. E até agora não há uma condenação. Vamos imaginar que o Luís Filipe Vieira não é condenado em nada. Certo. Não fica esquisito. Porque é que ele foi expulso de presidente do Benfica? Fica, da mesma forma que o Bruno no Sporting e... Certo, mas eu só estou a usar o exemplo para não dizerem que somos brunistas não, sim. ou alguma coisa do género. Não é? Porque
Vivemos É um em termos muito estranhos em que É um tu facto. não és A, és B. Não é assim. Certo, não é assim e é aquela merda do julgado em praça pública que eu odeio. Mas Exato. que a malta adora. A malta adora e os mídia, como sabem que o sangue vende, mais do que fazerem isto com malícia ou sem malícia, etc. Tirando as RTPs da vida, a verdade é que os jornais são privados, precisam de dinheiro, o dinheiro vem através das audiências, sabem que a malta gosta de sangue e portanto vão vender sangue. Ponto final, parágrafo. Sim, o meio jornalista português neste momento é um oceano cheio de barões. Se tu tens o azar de lá pôr uma perna, foste. Basicamente. E agora temos então o caso. Mas a culpa nem sequer é deles. A culpa é de quem lhes dá audiência. Mas sim, certo. Agora tiveste tens o caso da Costa, que tudo é empolado por uma AG em que há agressões. Curiosamente, numa AG do Sporting que houve várias agressões também, já não se passou nada porque já estava lá o presidente certo. Exato. Curioso. Yeah. E assim vai o futebol português. Mas entretanto, há um processo gravíssimo a decorrer. Não há o mínimo esforço de apurar o real responsável daquilo que se passou. Certo. É curioso. São pequenas curiosidades que infelizmente só neste país. Mas, na verdade, isto depois tem uma curiosidade que é: então quem é que ordenou o ataque ao Alcochete? Certo. Ninguém sabe. Mais uma vez algo que nunca ninguém tentou descobrir. O que era importante era aquelas pessoas que estavam ali. Exato. Não é? Isso e o que não foi julgado porque chegou atrasado. Também é brutal. Eu não sei se também há agressão ativa e passiva, mas se aplicássemos isto à corrupção, ele tinha agredido, não é? Exato. Estava lá no molho para ir agredir, só que infelizmente. Supostamente a intenção de também é crime. Exatamente. Mas pronto. Para quem não sabe do que é que estamos a falar de uma pessoa que não conseguia andar com a mesma destreza que os outros atacantes ao Alcochete e portanto atrasou-se no caminho. Exato. Para as agressões. E no processo, portanto, foi retirado do processo porque pronto, como chegou tarde, não. Como chegou tarde. E depois há aqui esta história de Luís Filipe Vieira, que havia provas conclusivas de corrupção e que ele tinha roubado dinheiro ao Benfica. Certo. E a pergunta é: onde é que elas estão? Certo, e onde é que está o processo? Porque parece que o propósito dos acontecimentos já foi servido. É isso, já foi julgado em praça pública. Já está. Já esteve a sua condenação. Está tudo bem. É isso que é estranho. E depois isto veio troncar aquela questão que a gente já levantou aqui, que é porque é que os clubes têm passivo. Certo. Porque aparentemente os presidentes que tentam pagar passivo são postos na rua. De maneiras estranhas. Certo. E atenção, não estamos aqui a defender nem Bruno Carvalho, nem Luís Filipe Vieira, nem Pinto da Costa. Não. Estamos só a ser factuais. Exatamente. Isto é factual. E o encadeamento dos acontecimentos é estranho. Sim. E agora vemos finalmente com um processo que em países como a Itália produz imediatamente clubes na segunda divisão. Mais do que uma vez isto já aconteceu. Yep. Não é? Sim. Em Portugal estamos a ver a coisa passar exatamente pelos pingos da chuva. Escolhe-se ali a morte do mensageiro como solução e já está. Exato. Mas eu continuo a dizer, não se conseguiu
estabelecer uma relação lógica entre César Boaventura e Benfica, não apenas uma de amizade pessoal com o Luís Filipe Vieira, que realmente Certo. eu também acho que não deve ser argumento para tribunal, Certo. mas também não se consegue estabelecer uma relação lógica que ele agiu por vontade própria. Vontade própria. Exato. Então, o que é que ele foi lá fazer? Certo. Ainda com uma agravante pior, que é, repara, tu telefonas a um jogador que não é agenciado por ti, marcas o encontro com ele e propões, olha, eu dou-te X se levares um amarelo na primeira parte e na segunda fizeres um penalti e perderes o jogo contra o Benfica. Certo. Demasiado específico, ainda por cima. Epá, enfim. É bué de estranho. Há que ficar preocupado, porque se não se apanha realmente os mandantes destes crimes, o provável é que estas coisas continuem a acontecer. Sim, vai aparecer outro César Boaventura, alguns no tempo, com outro nome. E voltamos ao mesmo. E esse gajo vai ser condenado, mas quem efetivamente paga e ganha com isto. E nestes casos, não há VAR que nos valha. Certo. Percebe? Que é aquilo que parece que passa um bocado nos pingos da chuva. Isto é completamente anti-fail-safes, quase. A não ser a honestidade das pessoas, que foi aqui o caso bom que aconteceu. Os jogadores eram jogadores, pelos vistos, honestos. No próprio dia chegaram ao pé do seu treinador e disseram, olha, vem este fulano ter comigo. Exato. Não Tem é? aqui um gajo, pá. E depois é curioso, outra curiosidade neste caso, que é, caraças, num plantel de 20 e tal de jogadores, ele não conseguiu acertar em nenhum que fosse corrupto, pá. Realmente. Não é? Há cenas impressionantes. Não havia ali um que, pá, tipo, houvesse alguma informação, pá, aquele gajo é capaz de ceder e saber quem são os gajos mais fáceis de balançar a corda e tal. Não, ele aborda 3 e os 3 são honestos. Certo. Pá, tipo, grande azar ao César Boaventura. E são tão honestos que no próprio dia vão contar ao treinador. Exato. Pá, os contornos deste caso são estranhos e acho que o Ministério Público tinha muito que explicar num país normal. Mas pronto. Foi mais um episódio das rocambolescas aventuras de César Boaventura e seus muchachos. Exato. Mas é pá. E pronto. Quis partilhar isto porque achei estranho. Fiquei muito trigger daquilo vir do Sr. Rui Pereira. Ele usar lógica como argumento, porque é uma coisa que se usa, mas tens que usar em todas as direções. Certo, não é só quando te apetece. Certo, porque, olha, então é assim, não conseguimos fazer uma relação lógica caçada do Benfica. Então foi ele. Exato. Epá, não é assim que funciona. Certo. Ele tinham que estabelecer uma relação lógica que dissesse que ele agiu por conta e risco. Se não conseguem estabelecer essa, então há uma terceira parte envolvida. Agora, o que ficamos sem saber é nada. Certo. Que é espetacular. Especialmente para a credibilidade do futebol português. E mas da própria justiça também. Sim, porque a justiça estão a fazer um papel de parvinhos, quase. Sim, basicamente. Não é? Ou chegarem ali e dizerem, não, pá, este senhor decidiu pegar em dinheiro que não tinha. Exato.
Não, é que essa é que é a parte mais parva. Olha, pá, a gente, pá, tivemos aqui a investigar, estamos à conclusão que este senhor não tem dinheiro, mas sabe-se lá como, pá, pegou em dinheiro que ele não tem e foi tentar corromper gajos que por acaso até são super honestos. Exatamente. Escolheu-os a dedo. Exato. Era para não haver realmente dúvidas. E mais, Pronto. e foi específico os valores, acho que era 80 mil euros em notas de 500 euros. Exato. Foi a este nível de especificação. É. Só faltou passar recibo verde. Exatamente. Não, mas como é que tu és tão específico? Pá, porque se ele não tivesse o dinheiro, este pormenor provavelmente nunca lhe surgiria na cabeça. Claro que não. E para este pormenor existir é porque alguém lhe disse que lhe dava aquele dinheiro naquelas quantidades, naquelas notas, para ele dar ao jogador. Pronto. E a outra conclusão que tiramos daqui. Pá, investiguem esta coisa das intermediações. Exato. Isso é que é um bom ponto para ser investigado. Vão às contas bancárias dos ditos intermediários e vejam lá para onde é que sai, como e para onde sai o dinheiro. Era uma curiosidade mórbida que eu tenho, pá, não sei. Isso e perceber o que é que faz um intermediário. Pois, e perceber qual é que é o papel do intermediário, se ele realmente faz alguma coisa que justifique depois aquela comissão justa que ele recebe. Porque senão é o melhor emprego do mundo. É. Se é só chegar, assinar um papel e vazar e receber uma porcentagem de uma transferência de um jogador, mas digam-me onde é que eu mando o meu CV. Exato, neste momento é do que estamos a falar. Certo? Digam-me para onde é que eu mando o meu CV. Se já chegámos ao ponto que sabes que há um clube que precisa do médio, ligas para eles, olha, e o não sei quantos? Ele diz, o não sei quantos sim, intermediário. Exato. Pá, não sei, parece-me esquisito também. Enfim. Sim, é tudo para estranho. Mas acho que, quer dizer, é importante falarmos disto, pois claro que normaliza-se estas palhaçadas, percebe? E não podem ser normalizadas. Eu sinceramente acho que não. Mas, de acordo com a justiça portuguesa e com o eminente jurista Rui Pereira, exato, podem. Mas pronto, bom, acho que está tudo. Acho esta que sim. semana, não é? Sim. Portanto, até para a semana. Não se esqueçam de lá de comentar, likes e por aí fora, partilharem o episódio com outra malta. E pronto, até para a semana. Até para a semana.